Se você tem acesso à internet, provavelmente você viu na semana passada aquela cena deplorável da mulher do Kanye West aparecendo completamente nua no Grammy. E foi mais uma vez aquela sensação, né, que as redes sociais adoram, aquele rebuliço, todos os canais comentando sobre o assunto e tudo mais. E sempre que alguma coisa assim acontece, né, sempre que alguma celebridade causa um escândalo propositalmente para aparecer, para vir a notícia e tudo mais, eu gosto de observar a reação das pessoas, os comentários que os portais de fofoca, os youtubers, outros influencers, enfim, o que as outras pessoas comentam sobre o escândalo. Porque escândalo por escândalo, a gente tem um a cada semana, então isso em si não traz muita novidade, né? O interessante é ver como as pessoas reagem. E nesse caso específico da mulher do Kanye West, eu percebi duas coisas, que é o que eu quero comentar com vocês nesse vídeo. A primeira é que eu achei muito bizarro a forma como as pessoas reagiram, completamente chocadas, assim, pelo que ela fez. O que para mim não faz nenhum sentido, porque, primeiro, que ela sempre teve esse tipo de comportamento, né? Desde quando ela tá com Kanye, ela sempre foi conhecida pelos looks muito loucos, ela já apareceu sem roupa outras vezes, essa não foi a primeira vez. Então ela não fez realmente nada de absurdo que ela já não tivesse feito antes. O Kanye é mais louco ainda, né? Se ela é maluca, o Kanye é 5 vezes mais. Inclusive, eu acho que ele tem bipolaridade diagnosticada, se eu não me engano. Eu li isso em algum lugar, não sei se é verdade. Mas, em todo caso, eles são um casal de pessoas que, claro, né? O Kanye tem todo o trabalho dele na indústria da música, né? Ele é rapper há muito tempo. Enfim, ele trabalha com moda, ele tem uma marca e tudo mais. Mas nos últimos anos, eles ficaram muito conhecidos e eles sempre estão no holofote por causa dessas polêmicas. Então, ver as pessoas se chocando, assim, absurdamente pelo que ela fez, pra mim não fez muito sentido. Justamente porque eles sempre caçaram esse tipo de mídia, mas não só pelo contexto dos dois em si, né, que sempre foi assim, sempre buscaram causar em todos os aspectos, mas também não faz sentido pelo fato de que o que ela fez é só uma progressão natural do tipo de roupa que as mulheres costumam usar nesses eventos. Então, assim, desde quando a gente normalizou, né, que as mulheres se vistam com esse tipo de roupa, ou no caso, com cada vez menos roupa, desde quando a gente transformou isso em um símbolo de empoderamento, desde quando aparecer nos eventos, nos lugares, na mídia, enfim, com pouca roupa, se tornou uma forma de empoderamento, uma forma de mostrar sua verdadeira identidade. Ou sei lá, eu tô um pouco por fora das justificativas que esse pessoal da indústria pop costuma usar para fazer isso. Mas enfim, desde quando o feminismo tornou essa causa de andar seminua por aí como uma bandeira, né, como uma forma de demonstrar alguma coisa para as pessoas, em todo lugar tem mulher andando seminua. Em todo tipo de premiação, em todo tipo de evento, mesmo em bailes de gala, em eventos conceituados, né, em grandes premiações, como é o Grammy. É super normal ver mulheres andando com pouca roupa, andando com peças que parecem lingerie, que parecem calcinha e sutiã. Enfim, no próprio Grammy, nessa edição do Grammy, eu tava olhando os looks aqui antes de vir gravar o vídeo, né? E tinha pelo menos 3 ou 4 outras mulheres que estavam com roupas que eram uma calcinha e um sutiã estilizados, assim, né? Pra dar aquela cara de chique, com uma jaqueta por cima, ou com alguma coisa por cima, só pra dar uma disfarçada, mas elas estavam seminuas. E isso não causa nenhum tipo de escândalo, pelo contrário, isso é endossado como um símbolo de empoderamento, um símbolo de poder, de domínio sobre o próprio corpo. Então, por que que quando uma mulher resolve levar isso ao extremo e aparecer sem roupa de vez, parece que ela tá matando alguém? Não faz sentido, percebe? Se todo mundo já normalizou andar de calcinha e sutiã como algo de alguma forma empoderador, o que a Bianca Sensori fez foi basicamente dobrar a aposta e procurar uma forma de aparecer mais do que as outras. Né? Porque se todo mundo
anda praticamente seminua, o que a Bianca Censori fez foi basicamente dobrar a aposta e buscar uma forma de chamar ainda mais atenção do que as outras. Porque se todo mundo já anda seminua, já anda de calcinha e sutiã como se fosse roupa de gala, e isso é aceito, isso não levanta nenhum tipo de... não chama mais atenção, porque virou uma coisa comum, eu imagino que ela deve ter pensado algo do tipo, beleza, se simplesmente eu aparecer de lingerie lá, todo mundo já vai fazer isso, então ninguém vai me dar uma atenção especial, portanto eu vou sem nada de uma vez. Porque isso ninguém fez ainda, eu vou ser a primeira. Ela já tinha feito isso na rua, né, em restaurante, eu acho, em outros eventos assim com menos importância, mas até onde eu vi pelo menos, ninguém nunca tinha feito isso em um evento de gala, né, em um tapete vermelho. Então nisso ela foi a pioneira. Mas o espanto que essa atitude provocou, tanto no momento ali, né, os fotógrafos gritando, não sei o quê, quanto depois nas redes sociais, o jeito que as pessoas reagiram, os comentários e tal, todo mundo escandalizado, não fez sentido algum, porque ela tá muito coerente. Dentro com essa narrativa progressista, barra feminista, de que as mulheres têm que ter liberdade total, de usar a roupa que elas quiserem, onde elas quiserem, que qualquer tipo de é, como é o nome quando a gente tem um código de vestimenta específico para um evento? Dress code. Dress code. Se o dress code é algo antiquado, que não serve mais para nada, se o legal da moda é justamente criar coisas inovadoras que ninguém nunca fez, chocar cada vez mais, enfim. Não tem nada demais no que ela fez. Na verdade, ela foi bastante visionária e inovadora. Ela lançou uma moda de algo que ninguém tinha feito ainda. Ela foi a primeira, né? A piadora não. A pioneira nessa moda do vestido transparente. Porque afinal de contas ela estava com um vestido, coisa que o digníssimo marido dela fez questão de frisar no Twitter depois. Ela estava usando uma espécie de tule, alguma coisa assim, obviamente completamente transparente, né? Daqueles bem fininhos, que geralmente as mulheres usam, eu acredito que seja desse tipo, que as mulheres usam no vestido de noiva, quando precisa ter aquela cobertura no braço, assim, para fazer os bordados de flores e tal, né? Que é justamente feito para ser transparente. Segundo Kane, ela estava usando um vestido de uma marca X lá, chique, feita desse material aí. Então, ela tá lançando moda, gente. Percebe? O choque das pessoas não faz sentido. E é muito engraçado de ver isso, porque as pessoas começam a defender um negócio que tá errado desde a base, né? Ela já começa relativizando ali e aquilo vai sendo meio que aceitável até certo ponto. Né? Mas quando alguém com um pouco mais de coragem do que as outras decide levar isso até as últimas consequências, as pessoas ficam chocadas e não entendem como que uma pessoa se prestou a um papel desse. E essa questão de como que ela se prestou a um papel desses me leva ao segundo ponto, que é o fato de que quando uma mulher, não importa quem seja, pode ser uma mulher rica, famosa, bem-nascida, milionária, o que for, uma mulher poderosa. Mas quando ela faz algo que parece absurdo, que parece inaceitável, qual que é a primeira reação das feministas barra progressistas em geral? É tirar qualquer responsabilidade que a mulher tenha sobre aquele ato. É batata. Toda vez que uma mulher faz merda, vai ter um grupo de pessoas, que nesse caso foi até maior do que eu esperaria, justamente pelo fato da Bianca ser rica e famosa e bem sucedida e tal, para dizer que ela não pode ter feito isso por livre e espontânea vontade. Não, ela deve ter sido pressionada pelo Kane. Ela deve com certeza viver num relacionamento abusivo. Ela foi manipulada. Ela não sabe o que está fazendo. Ela é uma criança inocente que está sendo controlada por um homem rico malvadão. Então isso é muito curioso, porque o mesmo movimento que defende que as mulheres tenham liberdade total de fazer o que elas querem, de serem donas do próprio corpo, de fazerem com o próprio corpo aquilo que elas desejarem, sem se preocupar com a opinião dos outros, sem se preocupar em agradar a sociedade, etc, etc. Quando uma mulher faz exatamente isso, mas faz de uma forma que, por qualquer motivo que seja, desagrade esse grupinho, automaticamente toda a autoridade dessa mulher sobre si mesma é retirada dela.
Ela não pode ter feito aquilo porque ela quis, ela foi pressionada por alguém, ela foi manipulada, claro, sempre por um homem, ela vive um relacionamento abusivo. Quer dizer, parece que as feministas, ao mesmo tempo que elas tentam defender essa liberdade restrita para a mulher, quando a mulher faz merda, elas não admitem que a mulher tem capacidade de fazer merda. Elas não admitem que a mulher pode ser uma pessoa ruim, que ela pode ter defeitos, que ela pode ser mau caráter, que ela pode escolher voluntariamente, por livre e espontânea vontade, fazer coisas que prejudiquem, inclusive, outras mulheres. Então, é uma contradição muito óbvia, assim, é muito gritante. E as mulheres não percebem. Elas não percebem. Como que alguém pode defender uma ideologia que, ao mesmo tempo, enxerga as mulheres de forma tão contraditória? Uma pessoa que não tem domínio sobre si mesma, que não tem liberdade, que não tem, digamos assim, a capacidade de se sobrepor ao poder de um homem, não tem capacidade para ter esse nível de liberdade que as mulheres querem, que as feministas querem. Não tem esse nível de capacidade para serem completamente livres, donas do próprio nariz e do próprio corpo, e, enfim, livres para tomar qualquer tipo de decisão. Alguém que é tão facilmente manipulável assim, pelo sexo oposto, não pode ter liberdade, não pode ter a possibilidade de decidir sobre a própria vida, porque ele é muito vulnerável, percebe? Quando você diz que uma mulher adulta, que tem formação superior, que vem, pelo menos até onde eu pesquisei, de uma família bem estruturada, que fala mais de um idioma, enfim, quando você diz que essa mulher não tem capacidade de fazer as próprias escolhas sozinha, que porque ela fez uma coisa que aparentemente é bizarra, logo ela só pode ter sido manipulada por um homem, ela não pode ter tomado a decisão de fazer merda por conta própria, você tá tratando essa mulher como criança, como alguém que não tem capacidade de responder pelos próprios atos. E quem não tem capacidade de responder pelos próprios atos também não pode ter liberdade, também não pode ter direito, também não pode ter poder de decisão na sociedade. Não pode votar, não pode dirigir, não pode beber, não pode fazer nada que possam ter consequências para os outros. Então, é um pensamento muito contraditório. Quando você faz esse tipo de raciocínio, você está encaixando todas as mulheres, porque o feminismo não pensa nas mulheres enquanto indivíduos, né? Pensa nas mulheres enquanto uma categoria, um grupo coeso que se comporta exatamente da mesma forma. Então você está encaixando, tentando enfiar, na verdade, todas as mulheres nessa mesma caixinha de pessoas que não têm domínio sobre a própria vida, sobre as próprias decisões, que não têm capacidade nenhuma de se sobrepor à mínima tentativa de domínio de um homem. E a coisa fica ainda pior, porque esse tipo de narrativa de desculpabilização da vítima, que no caso não é vítima, porque ela é uma mulher adulta que escolheu estar ali, que não foi forçada a nada. Inclusive, o Kenny disse no Twitter que a ideia foi dela de fazer aquilo. Quando você tira a responsabilidade da mulher sobre isso, e você diz que ela foi abusada porque ela fez uma coisa que para você é errado, você tá tirando o peso das mulheres que são verdadeiramente abusadas, sabe? Das mulheres que estão verdadeiramente em uma situação de vulnerabilidade, que estão sendo realmente manipuladas por homens abusivos, por homens violentos. Porque se tudo vira abuso, nada é abuso. Se qualquer tipo de influência que um parceiro, né, que um marido, um namorado venha ter na sua esposa ou na sua namorada, se qualquer coisa se torna negativa, né, se tudo é relacionamento tóxico, nada é relacionamento tóxico. Quando você se depara com um relacionamento onde tem uma violência real, onde tem um abuso real, uma tentativa de controle, quando aquela mulher realmente perde a liberdade dela, quando ela sofre uma violência psicológica muito forte, que faz com que ela fique com o psicológico realmente afetado, sofre violência física, etc. Se você fica chamando qualquer coisa de abuso, qualquer coisa de relacionamento tóxico, só porque o cara agiu de forma que você não gosta, que não te agrada, quando você se deparar com um caso verdadeiro de violência, aquilo ali não vai ter mais peso, entende? As pessoas não vão mais olhar para o caso real de violência
com a seriedade que elas deveriam olhar, porque os progressistas transformaram qualquer tipo de coisinha que aconteça em um relacionamento de pessoas adultas de abuso. É a mesma coisa que fazem com o estupro, quando chamam o fio-fio na rua de estupro. É a mesma coisa que fazem com todo tipo de violência, né? Porque hoje em dia o conceito de violência foi sendo tão flexibilizado que qualquer tipo de coisa. Tipo assim, o cara falou mais alto com você na rua, ele está praticando uma violência. Se eu chamo um homem ser um pouco mais grosseiro ou desagradável com uma mulher de violência, de agressão, do que eu vou chamar quando um homem de 100 quilos virar para uma mulher de 55 e der um murro na cara dela? Eu vou chamar isso do quê? Eu vou julgar esse cara pelo quê? Entende? Então, essa falta de proporcionalidade e essa, como é que eu posso dizer? Essa banalização do conceito de abuso, de relacionamento tóxico, essa falta de responsabilização das mulheres adultas pelas decisões delas, pelo que elas escolhem fazer. Isso prejudica todas as mulheres. E isso prejudica principalmente a causa feminista e o que elas defendem. Então é tanta contradição que esse vídeo poderia ter 1 hora, sabe? Porque todo pensamento é truncado, é torto, sabe? Quando você começa a tentar destrinchar ele, né, a tentar focar nessas questões e ele vai até as últimas consequências, que foi justamente o que a Bianca fez, você começa a ver esse monte de incoerência. Porque o pensamento é todo torto, é todo construído numa base metafísica errada, com base em uma sociologia errada, em uma cosmovisão política errada. Enfim, é claro que o resultado não poderia ser diferente. Mas quando a gente vê isso sendo colocado em prática, né, e as consequências que isso tem para as mulheres reais, para as mulheres comuns, que não são bilionárias como a Bianca. Eu não sei se eles são casados no papel, mas ainda que não sejam, eles estão juntos há anos já, desde que ele separou da Kim. Então eu imagino que se ela for se separar dele, ela vai levar uma bolada financeira dele, né? Ela não vai sair dessa pobre. Então ela é uma mulher que tinha todos os recursos, tinha não, né? Tem todos os recursos do mundo para ter se separado, caso ele fosse realmente violento com ela de uma forma que ela não permite, de uma forma que desagrada a ela. E não existe evidência nenhuma que esse seja o caso. Eu não tô dizendo também que uma mulher rica, bem-sucedida, inteligente não pode sofrer abuso, né? Não pode ser violentada. Claro que pode. Mas esse não é o caso deles. Se for, realmente é uma coisa muito escondida para a qual não existe nenhuma evidência. Porque a Bianca nunca demonstrou tá desconfortável com alguma coisa que eles fizeram em público. E eu achei muito engraçado, assim, os comentários no Twitter e tal. O pessoal falando, não, porque ela estava claramente super desconfortável no tapete vermelho, super constrangida e não sei o que. Gente, aonde? Em que momento, em que segundo do vídeo vocês viram ela com uma expressão de desconforto ou de vergonha? 5 segundos antes dela tirar a blusa, ela tava rindo, conversando com o Kenny rindo. Não tem desconforto nenhum, sabe? Ela tava fazendo carão de modelo, né? Porque ela sabia que ela ia ser fotografada por 200 milhões de fotógrafos. Mas não tinha expressão nenhuma de tristeza, de desconforto, de nada ali. Era justamente aquela expressão ali de eu sou foda, eu sou poderosa, empoderada, e vocês que me engulam. Era essa expressão. A expressão que todas as mulheres da indústria pop, da indústria cultural americana fazem em todas as fotos. É a mesma expressão. Que inclusive é repetido pelas artistas pop aqui do Brasil também. Enfim, é tudo uma imensa cadeia, percebe? É toda uma. É quase que uma linha de produção, assim. O empoderamento feminino, né, essa ideia, esse conceito, virou uma espécie de produto mercadológico, assim. Você tem um checklist ali das coisas que você tem que fazer, da forma como você tem que se portar, do tipo de vocabulário que você tem que usar, das poses, do rosto que você tem que fazer para parecer uma mulher empoderada, livre, bem-sucedida e tal e coisa. É tudo igual, entende? É tudo um padrãozinho. Você olha para uma, você olha para as outras e você vê o mesmo tipo de roupa, a mesma expressão facial, a mesma comunicação, elas falam igual. Então, assim, o nível de choque das pessoas reagindo a isso não faz sentido. E faz menos sentido ainda
essa mania das feministas de tirarem a responsabilidade das mulheres adultas pelas decisões, geralmente pelas más decisões, né? Porque ainda tem isso, que eu não comentei. Quando a mulher faz merda, aí ela foi com certeza manipulada por um homem, pressionada, ela não teve culpa sobre aquilo, né? Coitadinha, ela não sabia o que estava fazendo. Agora, quando ela faz uma coisa vista como boa, vista como incrível e uma grande conquista e um grande sucesso, aí ela fez tudo sozinha. Aí ela não teve o apoio de ninguém, ela não teve o suporte de homem algum, ela não teve ajuda de marido, de pai, de irmão, de empresário, de gestor, de ninguém. Aí ela fez tudo sozinha, né, com base no puro talento, na capacidade pessoal, individual, meritocrática dela. Não, se eu for entrar em meritocracia aqui, esse vídeo não vai acabar, então eu não vou nem entrar nisso, mas já deu para vocês entenderem a ideia, né? É contradição atrás de contradição. Então, fica a mensagem aí. O movimento feminista liberal é uma maluquice sem pé nem cabeça. Então, no fim das contas, para encerrar de vez, porque eu já disse que ia encerrar 3 vezes e acabo emendando outro assunto, a Bianca é só mais um peão, entendeu? Ela é só mais um peão no meio de uma ideologia, de uma cosmovisão que é muito maior do que ela, da qual ela é só uma pecinha que causou escândalo hoje, mas que daqui a uma semana ninguém vai mais nem lembrar, provavelmente. Daqui a 15 dias, ela e o Kane provavelmente vão estar pensando em outra cena para fazer, né, em outra polêmica para criar, porque afinal de contas, por algum motivo, o cara que é um gênio da música decidiu viver de escândalo. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. Curta, se inscreva, comente no canal, me ajude a crescer e até a próxima.